Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha batido em tantas portas que suas mãos já estejam cansadas, calejadas pela insistência, machucadas pela esperança que sempre se renova, mesmo quando tudo diz que deveria desistir. Talvez tenha suplicado em silêncio, sozinho na madrugada, enquanto o mundo ao redor seguia indiferente, enquanto as pessoas dormiam tranquilas, sem fazer ideia da tempestade que ruge dentro de você. Talvez tenha feito promessas, acendido velas com mãos trêmulas, derramado lágrimas em orações que pareciam não alcançar o céu, que pareciam se perder no vazio, que pareciam ecoar em um universo surdo às suas súplicas. E ainda assim, contra toda lógica, contra toda evidência, contra toda razão, aqui está você, com o coração pesado como chumbo, mas com uma centelha de esperança que teimosamente se recusa a apagar, que insiste em brilhar mesmo na escuridão mais profunda. Essa centelha é sagrada. Ela não está aqui por teimosia sua. Não é fruto de otimismo ingênuo. Não é ilusão de quem não quer encarar a realidade. Ela está aqui porque algo infinitamente maior do que você compreende, algo que transcende sua capacidade de entendimento, ainda acredita em você quando você mesmo já não acredita mais. Ainda vê potencial em você quando você só enxerga fracasso. Ainda tem planos para você quando você acha que seu capítulo já foi encerrado. E hoje, neste exato instante, neste momento que não é coincidência, mas encontro marcado, essa oração vai encontrar o que nenhuma outra conseguiu alcançar. Vai tocar onde nenhuma outra conseguiu penetrar. Vai curar onde nenhuma outra conseguiu chegar. Porque ela não vem de esforço humano limitado. Não vem de técnicas religiosas vazias. Não vem de fórmulas mágicas que prometem e não cumprem. Mas de uma graça genuína que atravessa o impossível e se instala exatamente onde você mais precisa. Exatamente no ponto mais ferido. Exatamente na área mais quebrada. Você já tentou de tudo. Não é exagero, não é dramatização, é a verdade crua e nua. Já buscou respostas em lugares que prometiam solução rápida e só trouxeram mais confusão, mais dívidas, mais problemas. Já confiou em pessoas que deveriam ter estendido a mão, mas viraram as costas no momento em que você mais precisava. Já clamou em desespero profundo e sentiu o silêncio ensurdecedor como única resposta. Um silêncio que dói mais que qualquer grito, que corta mais que qualquer palavra dura. E nesse silêncio agonizante, algo dentro de você se quebrou. Não foi exatamente a fé, porque se fosse a fé, você não estaria aqui agora. O que se quebrou foi a ilusão de que você precisava fazer tudo sozinho, de que você tinha que ser forte o tempo todo, de que pedir ajuda era sinal de fraqueza, de que admitir cansaço era admitir derrota. Porque a verdade que poucos têm coragem de te dizer com clareza, a verdade que a religiosidade vazia esconde atrás de jargões vazios, é que existe uma força invisível mais absolutamente real que nunca, em momento algum, deixou de trabalhar a seu favor. Mesmo quando você não sentia absolutamente nada. Mesmo quando tudo ao redor gritava abandono. Mesmo quando parecia que o céu tinha se fechado permanentemente para você. Essa força não desiste de você da mesma forma que o sol não desiste de nascer, que a primavera não desiste de voltar, que a vida não desiste de pulsar. Ela conhece cada lágrima que você derramou em segredo, escondido no banheiro para que ninguém percebesse sua vulnerabilidade. Conhece cada noite em claro que você passou olhando para o teto enquanto os pensamentos martelavam sua mente sem piedade. Conhece cada peso que você carregou em silêncio, porque achou que ninguém ia entender, porque teve medo de ser julgado, porque não queria ser visto como fraco. E ela está aqui agora, nesta oração que você está lendo ou ouvindo, pronta para transformar o que parecia impossível em realidade viva e palpável. Pronta para fazer o que nenhum esforço humano conseguiu fazer. Pronta para abrir portas que pareciam soldadas. Pronta para curar feridas que pareciam incuráveis. Pronta para restaurar o que parecia perdido para sempre. Não porque você finalmente encontrou a fórmula mágica. Não porque você finalmente rezou as palavras certas. Não porque você finalmente fez por merecer, mas porque chegou o tempo determinado, o momento exato, a hora marcada desde antes de você nascer,
para que a promessa que estava guardada começasse a se manifestar. Há momentos na vida em que você olha ao redor e tudo, absolutamente tudo, parece desmoronado, como se um terremoto tivesse passado pela sua existência e deixado apenas escombros. Relacionamentos que você investiu anos para construir, quebrados em pedaços irreconhecíveis. Sonhos que você alimentou com sacrifício e suor, adiados indefinidamente ou completamente destruídos. Promessas que foram feitas com toda a sinceridade e depois esquecidas como se nunca tivessem existido. Esperanças que floresceram bonitas e depois murcharam como flores sem água, deixando apenas a lembrança amarga do que poderia ter sido, mas não foi. E nesse cenário devastador, você se pergunta se ainda vale a pena acreditar em alguma coisa, se ainda faz sentido continuar tentando quando tudo que você tentou até agora falhou, se ainda existe alguma razão minimamente válida para se levantar mais uma vez quando você já perdeu a conta de quantas vezes caiu. E é exatamente nesse ponto, nesse momento de questionamento profundo, nessa encruzilhada existencial, que eu preciso te dizer com toda clareza: sim, existe. Existe uma razão maior do que qualquer dor que você já sentiu, mais profunda que qualquer ferida que você já sofreu, mais poderosa que qualquer golpe que você já levou. Existe um propósito mais profundo do que qualquer fracasso que você já experimentou, mais significativo que qualquer porta que se fechou na sua cara, mais valioso que qualquer oportunidade que você perdeu. Existe um plano divino que não foi cancelado, só porque as coisas não saíram como você esperava. Que não foi invalidado porque você errou. Que não foi revogado porque você falhou. Que continua de pé mesmo quando você está caído. Que continua válido mesmo quando você se sente inválido. Que continua ativo mesmo quando você se sente paralisado. E esta oração veio para te reconectar com essa verdade fundamental que foi encoberta pelas camadas de dor, de decepção, de cansaço. Veio para te lembrar de quem você realmente é além dos seus erros, além dos seus fracassos, além das suas limitações. Veio para te mostrar o que realmente importa quando todo o resto desmorona. Antes de continuar, e isso é muito importante, quero que você faça algo comigo. Não é apenas um pedido casual, é um ato espiritual com poder real. Escreva nos comentários, com suas próprias mãos, com sua própria energia: eu recebo a luz, a paz e a proteção que me pertencem por direito. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo palavras aleatórias em uma caixa de comentários. Você está fazendo uma declaração no reino espiritual. Você está abrindo um portal de energia que estava fechado. Você está selando sua energia com a promessa do divino de que nada, absolutamente nada do que você passou, foi em vão. Cada lágrima regou uma semente. Cada dor forjou uma força. Cada noite escura preparou seus olhos para ver a luz que está chegando. Faça isso agora, não depois, não quando terminar de ler, mas agora. Porque o que vem a seguir vai tocar a parte mais profunda da sua alma, vai mexer com camadas que estavam adormecidas, vai despertar coisas que estavam enterradas. Esta oração carrega a vibração da renovação verdadeira, não aquela renovação superficial que dura uma semana e depois tudo volta a ser como era. Carrega a energia da segunda chance real, não aquela falsa esperança que te faz acreditar e depois te decepciona de novo. Carrega a frequência do recomeço genuíno, daquele recomeço que você tanto pede nas suas orações solitárias, mas que ainda não conseguiu ver se manifestar de forma concreta na sua realidade. E ela está prestes a se manifestar na sua vida de formas que você nem imagina, por caminhos que você nem estava olhando, através de pessoas que você nem conhece ainda, em momentos que vão te surpreender completamente. Porque quando o divino se move, quando a graça entra em ação, quando a promessa começa a se cumprir, as coisas acontecem de formas que desafiam toda a lógica humana, que ultrapassam todo o entendimento racional, que vão além de qualquer coisa que você poderia ter planejado ou imaginado. Esta oração é diferente porque ela não julga você pelo cansaço que sente. Ela não te cobra por estar exausto como se o cansaço fosse pecado. Ela não te condena por ter dúvidas como se duvidar fosse traição. Ela não te rejeita por estar à beira de desistir como se contemplar desistência fosse fraqueza imperdoável. Pelo contrário,
Ela te acolhe exatamente onde você está, sem exigir que você finja estar em outro lugar, sem cobrar que você mostre uma força que você não tem, sem pedir que você coloque uma máscara de que está tudo bem quando tudo está desmoronando. Ela te acolhe com todas as suas feridas ainda abertas e sangrando, não cicatrizadas e fingindo que nunca existiram, com todos os seus medos ainda vivos e gritando, não silenciados e fingindo que foram superados, com toda a sua dor ainda pulsante e queimando, não anestesiada e fingindo que foi curada. E a partir desse acolhimento genuíno, desse abraço verdadeiro, dessa aceitação incondicional, ela começa a trabalhar de verdade. Não de forma superficial com palavras vazias de conforto que não mudam nada. Não com promessas genéricas que servem para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo, mas com uma presença real, tangível, transformadora que toca o intocável, que alcança o inalcançável, que cura o que parecia incurável, que restaura o que parecia irrecuperável. Porque esta oração não foi criada para impressionar plateias com retórica bonita. Não foi construída para gerar views e engajamento com manipulação emocional barata. Não foi desenhada para fazer você se sentir bem por 5 minutos e depois te deixar exatamente no mesmo lugar. Ela foi tecida, foi criada, foi formada com a energia genuína daqueles que realmente entendem, porque já passaram. O que é estar no fundo do poço achando que não tem mais saída? O que é estar no limite das forças achando que não aguenta mais um dia? O que é estar na escuridão mais profunda achando que a luz nunca mais vai chegar? E foram puxados de volta não por esforço próprio, não por merecimento, mas por uma graça que decidiu intervir no momento certo. Há um cansaço que não se vê. Ele não aparece no corpo como uma ferida visível. Não deixa marcas que os outros possam apontar e dizer: olha, você está machucado aqui, mas corrói por dentro de forma silenciosa, constante, devastadora, como um rio invisível que vai escavando a terra aos poucos até que um dia tudo desmorona. É o cansaço profundo, visceral, existencial de quem carrega o peso esmagador de decisões que nunca deveriam ter sido suas para tomar, mas que caíram no seu colo porque não tinha mais ninguém disposto a assumir a responsabilidade. De quem sustenta emocionalmente pessoas que deveriam ter aprendido há muito tempo a caminhar sozinhas, mas que se acomodaram em sugar sua energia porque você sempre esteve disponível, sempre estendeu a mão, sempre foi a tábua de salvação. É o cansaço de quem dá e dá e dá até esvaziar completamente o próprio tanque, até não ter mais nada para dar, até sentir que está dando do que não tem, e mesmo assim, incompreensivelmente, ainda é cobrado por mais. Mais paciência que você não tem, mais força que você não sente, mais sabedoria que você não possui, mais amor que você não consegue sentir. E nesse processo de dar até não poder mais, algo dentro de você vai morrendo aos poucos. Não é morte física, é morte emocional, espiritual, uma morte lenta que ninguém vê, mas que dói mais que qualquer dor corporal. Esse cansaço profundo e invisível não se resolve com descanso físico, com uma noite bem dormida ou um final de semana relaxante. Não se cura com férias exóticas ou distrações temporárias que apenas mascaram o problema sem resolvê-lo de fato. Ele precisa de algo infinitamente maior, de algo que vá muito além da superfície, de algo que toque a alma na sua essência mais profunda. Precisa de algo que restaure o que foi esvaziado ao longo de anos de dar sem receber. Precisa de algo que devolva a vitalidade que foi sugada lentamente por pessoas, situações e circunstâncias que drenaram você como vampiros emocionais. Precisa de algo que cure não apenas os sintomas, mas a causa raiz, não apenas a manifestação externa, mas a ferida interna. E esta oração faz exatamente isso. Ela não oferece soluções superficiais para problemas profundos. Ela não promete alívio temporário para a dor crônica. Ela vai direto à fonte, à raiz, ao núcleo do que está errado. Ela toca onde nenhuma mão humana alcança porque as mãos humanas só conseguem tocar o corpo, mas essa oração toca a alma. Ela chega onde nenhuma palavra de conforto consegue penetrar, porque palavras humanas só conseguem tocar os ouvidos, mas essa oração toca o coração.
Ela cura onde só a presença do divino pode realmente curar, porque só o divino tem acesso às camadas mais profundas do seu ser. Aquelas camadas que você mesmo não consegue acessar conscientemente. Enquanto estas palavras entram em você, não apenas através dos seus olhos lendo ou dos seus ouvidos ouvindo, mas através de cada poro, de cada célula, de cada partícula do seu ser, enquanto seu coração absorve cada frase como terra seca, absorve água depois de longa estiagem, cada pausa, como pulmão, absorve ar, depois de quase sufocar, cada silêncio, entre as palavras como solo, absorve semente que vai germinar no tempo certo. Uma limpeza profunda e transformadora está acontecendo. Não uma limpeza superficial, tipo passar um pano em cima da sujeira para esconder, mas uma limpeza radical que vai até as camadas mais profundas, que remove não apenas o sintoma, mas a causa, não apenas a manifestação, mas a origem. É uma limpeza espiritual que vai além do que você pode ver ou sentir imediatamente. É uma limpeza energética que está acontecendo em níveis que sua consciência não consegue perceber totalmente ainda, mas que seu espírito sabe que é real. Tudo que não é seu de verdade. Tudo que foi colocado sobre você sem sua permissão consciente. Tudo que você carregou por anos achando que era sua responsabilidade quando na verdade nunca foi, está sendo removido neste exato momento. Camada após camada, como quem descasca uma cebola, como quem tira roupas pesadas e sujas que não servem mais, como quem remove correntes que estavam te prendendo há tanto tempo que você já tinha esquecido como era ter liberdade de movimento. A oração está despindo você de tudo que não pertence à sua essência verdadeira, ao seu ser original, a pessoa que você era antes de tudo isso ser colocado sobre você. E quando essa remoção terminar completamente, quando a última camada falsa for tirada, quando a última corrente for quebrada, quando o último peso for removido, você vai se sentir mais leve do que se sentiu em anos, talvez décadas. Não porque os problemas externos desapareceram magicamente do dia para a noite, não porque as circunstâncias mudaram instantaneamente, mas porque a força interior para enfrentá-los, a resiliência interna para atravessá-los, a coragem espiritual para superá-los foi completamente restaurada. E com essa força restaurada, os mesmos problemas que pareciam montanhas intransponíveis vão começar a parecer obstáculos superáveis. As mesmas situações que te paralisavam vão começar a te desafiar de forma produtiva. As mesmas pessoas que te drenavam vão começar a não ter mais poder sobre você. Existe uma proteção poderosa sendo ativada agora mesmo ao seu redor. Enquanto você lê ou ouve estas palavras, você pode não ver com os olhos físicos porque essa proteção não é física, mas ela está ali tão real quanto o ar que você respira, tão presente quanto a gravidade que te mantém no chão, tão ativa quanto seu coração batendo no peito. É como um escudo invisível, mas absolutamente eficaz, que repele tudo que tenta te atingir de forma negativa. Inveja venenosa de pessoas que não suportam te ver bem, que se incomodam quando você sorri, que torcem contra quando você prospera. Falsidade disfarçada de amizade daqueles que sorriem na sua frente com dentes brancos, mas apunhalam pelas costas com facas afiadas, que falam bem de você quando você está presente, mas destroem sua reputação quando você sai. Olho gordo carregado de má intenção de quem deseja secretamente ter o que é seu, ocupar o seu lugar, viver a sua vida. Energias negativas densas e pesadas que tentam drenar sua vitalidade, sugar sua alegria, roubar sua paz, destruir sua esperança. Tudo isso, absolutamente tudo que vem com intenção de prejudicar, está sendo bloqueado neste instante por essa proteção espiritual que está sendo ativada. Porque esta oração não apenas te consola com palavras bonitas que fazem você se sentir melhor por alguns minutos, mas não mudam nada de fato. Ela te blinda com proteção real, tangível, eficaz. Ela te envolve numa vibração tão alta, tão pura, tão alinhada com a frequência do divino, que nada de baixo, nada de escuro, nada de negativo consegue te alcançar verdadeiramente. E quanto mais você se conecta conscientemente com essas palavras, quanto mais você permite intencionalmente que elas penetrem fundo na sua consciência, sem resistência, sem ceticismo que bloqueia, sem dúvida que impede, mais forte esse escudo protetor se torna.
mais impermeável ele fica. Mais eficaz ele se manifesta. Porque isso não é auto-engano psicológico, não é pensamento positivo vazio, não é visualização criativa sem fundamento. É lei espiritual tão real quanto as leis físicas, tão verdadeira quanto a matemática, tão confiável quanto o nascer do sol. Onde a luz habita de verdade, com presença real e não apenas teoria bonita, a escuridão não tem como permanecer. Não é uma questão de opinião subjetiva ou crença pessoal. É lei imutável do universo espiritual. É a mesma lei que faz o sol inevitavelmente dissolver a névoa mais densa, que faz a chama naturalmente afastar as sombras mais profundas, que faz a verdade eventualmente superar a mentira mais elaborada. E você está sendo preenchido com essa luz poderosa agora mesmo, neste exato momento, não no futuro distante, mas no presente imediato. Cada palavra desta oração carrega uma frequência luminosa específica, uma vibração elevada particular que vai se instalando em você de forma progressiva e irreversível. Célula por célula do seu corpo físico, pensamento por pensamento da sua mente racional, emoção por emoção do seu coração sensível, crença por crença do seu sistema de valores. E à medida que essa luz vai crescendo dentro de você, ocupando cada vez mais espaço, brilhando cada vez mais forte, tudo que é escuridão genuína vai sendo inevitavelmente empurrado para fora, expulso, banido, removido. Medos paralisantes que te impediam de agir começam a perder força gradualmente. Ansiedades consumidoras que te roubavam o sono começam a se dissipar naturalmente. Tristezas profundas que pareciam eternas e sem fim começam a dar lugar a uma paz genuína. Aquela paz que ultrapassa todo o entendimento humano, que não depende de circunstâncias externas, que permanece mesmo quando tudo ao redor está caótico. Uma paz que você nem lembrava que era possível sentir porque faz tanto tempo que você não a experimenta. Talvez anos, talvez décadas, talvez a vida inteira. Talvez você esteja se perguntando racionalmente, com sua mente analítica que precisa entender tudo, por que esta oração é diferente das inúmeras outras que você já leu, ouviu, experimentou. Por que ela teria o poder de funcionar quando tantas outras falharam miseravelmente, prometeram muito e entregaram nada, te encheram de esperança vazia, e depois te deixaram ainda mais decepcionado do que estava antes? A resposta profunda e verdadeira está na intenção pura, cristalina, genuína com que ela foi criada, tecida, formada. Ela não foi feita calculadamente para gerar visualizações e monetização em plataformas digitais. Não foi construída estrategicamente para soar impressionante e viral nas redes sociais. Não foi desenhada manipulativamente para gerar emoção vazia, que não transforma nada de fato. Ela foi tecida cuidadosamente com a energia genuína da compaixão verdadeira. Aquela compaixão que sente de fato a dor do outro e quer genuinamente ajudar. Foi formada amorosamente com a vibração autêntica da fé, que não julga os fracos, não condena os caídos, não rejeita os quebrados. Foi criada intencionalmente com a força do amor incondicional, que não exige nada em troca, não cobra perfeição, não impõe condições. E é exatamente por isso, e somente por isso, que ela consegue atravessar barreiras espirituais que outras orações não conseguem atravessar, que ela consegue penetrar defesas emocionais que outros confortos não conseguem penetrar, que ela consegue alcançar profundidades da alma que outras palavras não conseguem alcançar, porque ela vem autenticamente de um lugar verdadeiro, não de teatro religioso. Vem sinceramente de um coração que realmente se importa, não de marketing espiritual. Vem genuinamente de uma fonte inesgotável que nunca se esgota, não de recursos humanos limitados. Esta oração não promete milagres instantâneos baseados em fórmulas mágicas que você tem que repetir um número específico de vezes em horários determinados. Ela não exige impossível de você. Não cobra que você seja perfeito quando você sabe que está quebrado. Não demanda que você tenha uma fé inabalável quando sua fé está tremendo nas bases. Não requer que você nunca duvide ou questione quando dúvidas e questionamentos são naturais para qualquer ser pensante. Ela não te condena cruelmente pelo cansaço legítimo que sente, como se sentir cansado depois de tanto lutar fosse pecado imperdoável. Não te julga severamente pela exaustão real que carrega,
como se estar exausto depois de tanto carregar fosse fraqueza inaceitável. Não te rejeita friamente pela vontade humana que às vezes bate de simplesmente parar de lutar, como se contemplar desistência depois de tanto tentar fosse traição mortal. Pelo contrário absoluto, ela te acolhe incondicionalmente exatamente como você está neste momento, sem exigir que você melhore antes de ser aceito, sem cobrar que você se arrume antes de ser recebido, sem pedir que você finja estar bem quando está despedaçado. Ela te abraça com todas as suas feridas ainda abertas e sangrando, não cicatrizadas e escondidas com maquiagem espiritual, com todas as suas dúvidas ainda vivas e gritando, não silenciadas e reprimidas com dogmas religiosos, com todo o peso esmagador que carrega nos ombros curvados, não removido e fingindo que não existe. E a partir exatamente desse acolhimento genuíno, desse abraço verdadeiro que não exige nada, desse amor incondicional que não impõe condições, ela começa a trabalhar sua magia de forma real e profunda, e, não de forma superficial com palavras vazias de conforto que soam bonitas, mas não mudam absolutamente nada na prática, que fazem você se sentir melhor por 5 minutos, mas te deixam exatamente no mesmo lugar depois, mas com uma presença real, palpável, transformadora que toca o intocável que estava protegido por camadas de defesa, que alcança o inalcançável que estava escondido nas profundezas, que cura o que parecia completamente incurável depois de tantas tentativas frustradas, que restaura o que parecia irrecuperavelmente perdido depois de tanto tempo. Feche os olhos por um instante, mesmo que esteja lendo estas palavras na tela. Feche por apenas alguns segundos se precisar. Sinta conscientemente o ar entrando e saindo dos seus pulmões de forma rítmica. Esse ar que você respira automaticamente sem nem pensar é sagrado. Ele carrega consigo muito mais do que apenas oxigênio para manter seu corpo funcionando biologicamente. Ele carrega a presença invisível mais real de tudo que é bom e está chegando para você. De tudo que é luz e está te envolvendo agora. De tudo que é amor e está te curando neste momento. De tudo que é paz e está se instalando em você. De tudo que ainda está a caminho na estrada invisível do destino para você mesmo que você não consiga ver ainda com os olhos físicos limitados. E enquanto você respira consciente dessa verdade, enquanto seu coração continua batendo fielmente sem que você precise mandá-lo, enquanto a vida pulsa vibrante dentro de você, provando que você ainda está aqui, saiba com certeza absoluta que existe um exército invisível, mas extremamente ativo, trabalhando incansavelmente sem parar, sem descansar, sem desistir jamais, para mudar sua história completamente da forma que está agora, para a forma que deveria estar. Trabalhando nos bastidores do invisível, para transformar sua realidade do que é agora para o que será. Trabalhando nas dimensões espirituais, para manifestar na dimensão física o que foi prometido para você. Não por merecimento seu, porque ninguém merece graça. Graça, por definição, não se merece. Não porque você finalmente fez tudo certo depois de tanto errar. Porque ninguém faz tudo certo o tempo todo. Não porque você finalmente conquistou isso com esforço próprio. Porque se fosse por esforço próprio, você já teria conseguido há muito tempo, dado o tanto que você já se esforçou. Mas simplesmente porque você é filho amado da luz eterna, e a luz não abandona os seus em hipótese alguma. Não importa o quão longe pareçam ter se afastado do caminho certo. Não importa o quão perdidos pareçam estar na escuridão densa. Não importa o quão quebrados pareçam estar depois de tudo. Agora, antes de continuar lendo ou ouvindo, quero que você faça algo muito importante para ativar o que está sendo liberado para você. Escreva nos comentários abaixo com suas próprias mãos, com sua própria energia, com sua própria intenção. A cada passo, os anjos firmam o chão sob meus pés. Não escreva isso de qualquer jeito mecânico apenas cumprindo um ritual vazio. Não digite apenas por fazer sem intenção real, apenas para dizer que fez. Escreva como se estivesse declarando solenemente uma verdade poderosa que já existe na dimensão espiritual, mas que você está apenas reconhecendo e trazendo para a dimensão física pela primeira vez com plena consciência. Porque isso não é um pedido desesperado rogando para que algo aconteça.
Não é uma súplica frágil esperando que talvez seja atendida. Não é um desejo vago achando que quem sabe se realize. É uma confirmação firme de algo absolutamente real, que já está acontecendo agora. É uma declaração poderosa de uma verdade espiritual que independe de você acreditar ou não. É um reconhecimento consciente de uma realidade invisível, mas completamente ativa. Os anjos celestiais já estão com você neste exato momento, ao seu lado direito e esquerdo, à sua frente e às suas costas. Eles já estão firmando seu caminho incerto, removendo pedras que te fariam tropeçar. Já estão preparando o terreno difícil, transformando-o em solo fértil. Já estão removendo obstáculos invisíveis que te impediriam de avançar que você nem sabe que existem. Você só precisa reconhecer conscientemente isso, aceitar intencionalmente isso, declarar abertamente isso para que a força poderosa dele se torne ainda mais evidente na sua vida cotidiana, ainda mais palpável nas suas circunstâncias diárias, ainda mais transformadora na sua realidade concreta. Então escreva agora esse mantra poderoso e sinta literalmente a diferença energética que acontece no momento em que você o declara publicamente. Quando você tentou absolutamente de tudo que estava ao seu alcance e nada funcionou como esperava. Quando esgotou completamente todas as suas estratégias conhecidas e todas falharam miseravelmente uma após a outra. Quando bateu insistentemente em todas as portas possíveis e todas permaneceram trancadas sem abrir nenhuma fresta. Algo profundo dentro de você começou a murchar lentamente como planta sem água. Não foi morte súbita, mas definhamento gradual. Você começou a duvidar progressivamente não só das soluções externas que prometiam resolver, mas não resolviam, mas do seu próprio valor interno, da sua própria capacidade, do seu próprio merecimento. Começou a acreditar na mentira cruel de que talvez você não seja digno de bênção, porque se fosse digno, já teria sido abençoado. Começou a aceitar a falsidade destrutiva de que talvez carregue algo fundamentalmente errado dentro de você, algum defeito fatal que te torna invisível ao divino, alguma falha grave que te desqualifica da graça. Começou a se resignar com a distorção dolorosa de que talvez seu destino seja apenas sofrer perpetuamente, enquanto vê impotente os outros prosperarem ao redor. Que talvez sua sorte seja apenas lutar sem vencer, enquanto outros vencem sem lutar. Mas isso é mentira. A maior mentira de todas. A mais cruel de todas. A mais destrutiva de todas que a escuridão pode plantar insidiosamente no solo fértil do seu coração ferido. Porque a verdade absoluta, a verdade imutável, a verdade eterna que existe muito além de qualquer sombra de dúvida, muito acima de qualquer questionamento válido, é que você sempre foi visto claramente pelos olhos do divino que enxergam tudo. Sempre foi ouvido atentamente pelos ouvidos do eterno que escutam tudo. Sempre foi amado incondicionalmente pelo coração do infinito que ama sem limites. E se as respostas que você tanto esperava demoraram mais do que você achava razoável, se as portas que você tanto queria abertas permaneceram fechadas por mais tempo do que você achava suportável, se o milagre que você tanto implorava não chegou quando você achava que urgentemente deveria chegar, não foi de forma alguma porque você não merecia como sua mente atormentada te faz acreditar. Não foi de jeito nenhum porque o divino te esqueceu como seu coração ferido te faz sentir. Não foi de maneira alguma porque você fez algo tão terrivelmente grave que não pode ser perdoado como sua consciência culpada te faz pensar. Foi simplesmente porque o tempo do divino que é eterno é fundamentalmente diferente do nosso tempo que é linear e limitado. Foi porque o que ele meticulosamente prepara para você nos bastidores invisíveis é tão extraordinariamente grande que você nem consegue imaginar ainda. Tão absolutamente perfeito que vai superar todas as suas expectativas. Tão exatamente o que você realmente precisa, embora possa ser diferente do que você acha que quer. Que precisava necessariamente de um momento exato cronometrado com precisão divina. De uma condição perfeita preparada com cuidado celestial. De um alinhamento cósmico sincronizado que só agora finalmente se completa. Tudo tem seu tempo certo determinado. A semente minúscula não vira árvore gigante em um dia, mas leva anos.
A borboleta linda não nasce pronta voando, mas precisa do tempo aparentemente morto dentro do casulo escuro antes de emergir transformada. O diamante valioso não surge instantaneamente, mas precisa de pressão e tempo debaixo da terra antes de ser revelado. E você estava sendo meticulosamente preparado, cuidadosamente moldado como barro nas mãos do oleiro, intencionalmente fortalecido como metal no fogo do ferreiro, para receber e sustentar o que está prestes a chegar, porque é tão pesado em glória que o você de antes do processo simplesmente não conseguiria carregar. Esta oração funciona de uma forma radicalmente diferente de todas as outras que você já experimentou até hoje, porque ela não depende absolutamente de você estar forte como um guerreiro invencível, confiante como um líder seguro, ou cheio de fé inabalável como um santo canonizado. Muito pelo contrário do que te ensinaram, ela funciona justamente, exatamente, precisamente na sua fraqueza mais profunda que você tanto tenta esconder, no seu cansaço mais extremo que você tanto tenta disfarçar, na sua rendição mais completa que você finalmente permite acontecer. Ela não pede impossível exigindo que você finja estar bem quando está visivelmente despedaçado por dentro. Não cobra teatro pedindo que você sorria forçado quando por dentro tudo está desmoronando dolorosamente. Não demanda mentira, exigindo que você mostre força inexistente quando você mal consegue se manter de pé tremendo. Ela pede genuinamente apenas uma coisa simples, mas profunda: que você permita sem resistência. Permita que a graça entre livremente no seu coração, sem as paredes defensivas que você construiu. Permita que a cura aconteça organicamente no ritmo dela, sem tentar controlar cada etapa do processo. Permita que o impossível se torne possível sobrenaturalmente pela ação divina, sem tentar entender racionalmente cada detalhe do como. Não porque você finalmente fez tudo certo depois de tanto errar. Não porque você finalmente merece depois de tanto tentar. Mas porque o amor que te sustenta é infinitamente, imensamente, incompreensivelmente maior do que qualquer erro que você já cometeu na sua vida inteira. Maior do que qualquer dor que você já sentiu em todas as suas experiências. Maior do que qualquer escuridão que tenha tentado te devorar em todos os seus momentos difíceis. E enquanto você continua aqui presente, respirando consciente essas palavras carregadas de poder, absorvendo intencionalmente cada frase no mais profundo do seu ser, permitindo que penetrem nas camadas mais escondidas da sua alma, algo já começou a mudar de forma real e irreversível. Pode ser sutil inicialmente como uma brisa leve que você mal percebe tocando sua pele. Pode ser silencioso no começo como o nascer do sol que acontece sem barulho, mas inevitavelmente muda tudo. Pode ser gradual aparentemente como a maré que sobe centímetro por centímetro, mas eventualmente cobre tudo. Mas é absolutamente real, completamente verdadeiro, totalmente tangível. Uma porta espiritual que estava trancada hermeticamente há anos, talvez décadas, está começando finalmente a ceder. Uma corrente emocional que estava presa firmemente ao redor do seu coração está começando gradualmente a se soltar. Uma promessa divina que estava adormecida pacientemente no mundo espiritual está começando poderosamente a despertar e se mover com propósito em direção à sua realidade física. Porque esta oração não é só para consolar você temporariamente com palavras bonitas que fazem você se sentir bem por alguns minutos fugaz e depois tudo volta exatamente ao normal doloroso. Ela é para transformar permanentemente sua vida de forma real que você pode tocar, tangível que você pode sentir, permanente que você pode testemunhar. Ela não veio apenas te dar ânimo temporário que dura enquanto você assiste ao vídeo atentamente, e desaparece completamente logo depois quando você volta para a rotina dura. Ela veio especificamente te devolver com juros o que foi cruelmente roubado de você ao longo dos anos difíceis, durante as batalhas invisíveis, através das traições dolorosas. Sua paz verdadeira que te foi tirada por circunstâncias caóticas. Sua fé inabalável que te foi roubada por decepções sucessivas. Sua força interior que te foi drenada por relacionamentos tóxicos. Sua certeza profunda de que você não está sozinho nessa jornada e nunca esteve realmente, mesmo quando parecia que sim.
Escreva agora com urgência nos comentários antes de continuar. Onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Faça isso não como um desejo vago esperando que talvez algo bom aconteça eventualmente em algum momento futuro indefinido, mas como uma afirmação poderosa, uma declaração firme, um decreto espiritual de algo que já está acontecendo ativamente neste exato momento presente. Porque a luz divina já habita poderosamente em você, neste instante. Ela nunca saiu realmente mesmo quando você achava que tinha partido. Nunca foi embora definitivamente mesmo quando você não conseguia mais senti-la. Nunca te abandonou completamente mesmo quando parecia que sim. Ela pode ter sido encoberta temporariamente por camadas densas de dor acumulada, ofuscada momentaneamente por tempestades violentas de dificuldades consecutivas, esquecida aparentemente em meio ao caos desesperador da sobrevivência diária. Mas ela nunca, em momento algum, deixou verdadeiramente de existir no núcleo do seu ser. Nunca parou realmente de brilhar no centro da sua alma. Nunca cessou completamente de pulsar no fundo do seu coração. E agora, com essa afirmação poderosa, com essa declaração consciente, com esse decreto intencional, você está removendo ativamente todas as camadas pesadas que estavam bloqueando essa luz de brilhar livremente em toda a sua intensidade plena, em todo o seu poder original, em toda a sua glória destinada. Há algo crucial que precisa ser dito com toda a clareza possível, com toda a honestidade necessária, e talvez ninguém ao seu redor tenha tido a coragem suficiente ou a honestidade necessária de te dizer isso antes com franqueza. Você não é responsável por carregar heroicamente a dor do mundo inteiro nos seus ombros. Você não é responsável por salvar milagrosamente todo mundo ao seu redor que não quer se salvar. Você não é responsável por ser forte invencivelmente o tempo todo sem nunca fraquejar, por ter sabidamente todas as respostas sem nunca duvidar, por nunca falhar humanamente sem nunca errar, por nunca fraquejar emocionalmente sem nunca quebrar. Você é humano, gloriosamente humano, maravilhosamente humano, e humanos cansam legitimamente, quebram validamente, precisam de ajuda necessariamente. Precisam de descanso urgentemente. Precisam de graça desesperadamente. E não há absolutamente vergonha nisso. Não há nenhuma fraqueza nisso. Não há qualquer derrota nisso. Na verdade, reconhecer honestamente isso, aceitar humildemente isso, abraçar corajosamente isso, é o primeiro passo essencial, é o movimento inicial necessário. É a ação primária indispensável para a verdadeira libertação que dura, para a cura genuína que permanece, para a transformação real que fica. Porque quando você finalmente para de fingir exaustivamente que está bem quando claramente não está, quando você finalmente para de sustentar impossivelmente aparências que estão literalmente te matando por dentro aos poucos, quando você finalmente permite corajosamente que a vulnerabilidade autêntica venha completamente à tona sem o medo paralisante do julgamento alheio, é precisamente aí, exatamente nesse ponto de honestidade brutal, que a graça divina encontra finalmente espaço suficiente para entrar de verdade no seu coração. É aí que a cura verdadeira pode começar de forma genuína na sua alma. É aí que a transformação real se torna possível na sua vida. A graça misericordiosa não precisa que você seja perfeitamente perfeito. Ela só precisa que você seja brutalmente honesto. Ela não precisa que você tenha tudo sob controle absoluto. Ela só precisa que você admita que você não tem. Ela não precisa que você seja sobre-humanamente forte. Ela só precisa que você seja autenticamente real. E esta oração poderosa está aqui especificamente para te dar essa permissão libertadora que ninguém mais te deu. Para te mostrar claramente que está absolutamente tudo bem não estar bem, que está completamente aceitável precisar de ajuda, que está totalmente normal ser humano com todas as limitações que isso implica. Existe uma mentira cruel, destrutiva, devastadora que foi plantada insidiosamente na sua mente ao longo do tempo por vozes religiosas manipuladoras, repetida incansavelmente tantas vezes por sistemas de crença distorcidos, que você eventualmente começou a acreditar que era verdade absoluta, quando na realidade é mentira completa.
A mentira diabólica de que se as coisas estão difíceis em sua vida é porque você necessariamente fez algo terrivelmente errado, porque você certamente não orou o suficiente, porque você obviamente não teve fé suficiente, porque você claramente não é bom o suficiente para merecer melhor. A mentira cruel de que sofrimento é sempre, inevitavelmente, punição divina por algum pecado secreto que você cometeu. A mentira destrutiva de que se você fosse realmente abençoado pelo divino, se você fosse verdadeiramente amado pelo céu, nada absolutamente de ruim jamais aconteceria com você em circunstância alguma. Mas isso é uma distorção cruel da verdade espiritual. Uma interpretação completamente distorcida da realidade divina que causa imensamente mais dor do que consolo, que gera infinitamente mais culpa do que cura, que produz muito mais confusão do que clareza. Porque às vezes, muitas vezes, na verdade, ao longo da história da humanidade, a dificuldade temporária não é castigo divino, é preparação celestial. A dor momentânea não é abandono cruel, é transformação necessária. O deserto aparente não é o fim trágico da jornada, é o caminho essencial para a terra prometida. O vale escuro não é o destino final, é a passagem obrigatória para o topo iluminado. E enquanto você está atravessando esse deserto árido, suportando esse vale sombrio, enquanto tudo ao redor parece seco sem vida, estéril sem esperança, árido sem futuro, algo profundo, algo invisível aos olhos, mas real ao espírito, algo poderoso, mas silencioso, está acontecendo continuamente dentro de você. Você está sendo meticulosamente moldado como o oleiro sábio molda o barro informe, não para te destruir, mas para te dar forma útil, não para te quebrar, mas para te fazer belo. Você está sendo intencionalmente fortalecido, como o metal precioso é fortalecido no fogo intenso, não para te queimar, mas para te purificar completamente. Não para te consumir, mas para te refinar totalmente. Você está sendo cuidadosamente preparado como o atleta dedicado. É preparado no treinamento rigoroso. Não para te punir, mas para te capacitar plenamente. Não para te destruir, mas para te fortalecer completamente, a carregar vitoriosamente a bênção abundante que está a caminho na estrada do destino. Porque ela é tão extraordinariamente grande em volume, tão incrivelmente pesada em glória, tão absurdamente abundante em provisão, que o você de antes do processo difícil, o você anterior às provações duras, simplesmente não conseguiria sustentar adequadamente, carregar dignamente, administrar sabiamente. Esta oração trabalha sistematicamente em camadas sucessivas e progressivas, cada uma com seu propósito específico bem definido, cada uma com sua função particular essencial, cada uma com seu tempo adequado de ativação. A primeira camada fundamental é a limpeza profunda e completa. Ela remove meticulosamente o que está poluindo densamente sua energia vital, o que está bloqueando persistentemente sua visão espiritual, o que está impedindo consistentemente que você veja claramente a verdade sobre quem você realmente é, além das máscaras, sobre qual é seu verdadeiro valor, além das circunstâncias, sobre o que está genuinamente reservado para você, além do visível. A segunda camada essencial é a cura verdadeira e duradoura. Ela vai corajosamente até as feridas mais antigas enterradas, aquelas que você nem lembra conscientemente que existem, porque foram soterradas há tanto tempo, aquelas que foram causadas na infância remota e moldaram toda a sua forma de ver o mundo, aquelas que ficaram infectadas emocionalmente porque nunca foram tratadas adequadamente, e começa pacientemente a curar de dentro para fora sistematicamente, da raiz profunda até a superfície visível, do núcleo escondido até a manifestação externa. A terceira camada poderosa é a proteção forte e permanente. Ela constrói arquitetonicamente ao seu redor uma fortaleza espiritual invisível aos olhos, mas absolutamente real ao espírito, que impede estrategicamente que novos ataques energéticos te atinjam da mesma forma devastadora que te atingiam antes, quando você estava desprotegido, que bloqueia eficientemente que velhos padrões destrutivos se repitam ciclicamente, como se repetiam quando você não tinha defesa, que repele automaticamente energias negativas antes mesmo que consigam se aproximar.
suficientemente para causar dano real. E a quarta camada gloriosa é a manifestação concreta e tangível. Ela abre sobrenaturalmente os portais espirituais que estavam fechados, remove milagrosamente os bloqueios invisíveis que impediam o fluxo, ativa poderosamente os canais de bênção que estavam inativos, para que tudo que você realmente precisa para prosperar, tudo que foi especificamente prometido para você pelo Divino, tudo que está destinado profeticamente a ser seu por direito espiritual, comece finalmente a fluir abundantemente em direção a você como rio que rompe barragem. Não porque você mendigou desesperadamente, não porque você implorou humilhantemente, mas porque você se alinhou finalmente com a frequência correta de recepção, com a vibração adequada da abundância divina, com o canal apropriado da graça celestial, com a sintonia precisa da paz verdadeira. Você pode não acreditar completamente ainda com 100% de certeza, e está absolutamente tudo bem com isso. Não há problema algum nisso. Pode estar lendo ou ouvindo isso com um misto complicado de esperança frágil e desconfiança justificada, baseada em experiências passadas. Pode estar pensando repetidamente que já ouviu coisas similares antes em outras ocasiões, e nada realmente aconteceu de concreto depois, que já acreditou anteriormente em promessas parecidas e foi decepcionado miseravelmente no final. E eu compreendo perfeitamente isso. Eu entendo completamente essa hesitação. Eu valido totalmente esse ceticismo protetor, porque quando você já foi decepcionado dolorosamente tantas vezes ao longo da vida, quando você já depositou ingenuamente sua esperança em tantas coisas diferentes que falharam sucessivamente uma após a outra, quando você já abriu vulnerável seu coração para pessoas e situações que te machucaram profundamente, fica naturalmente difícil confiar de novo sem medo. Fica compreensivelmente difícil acreditar de novo sem reservas. Fica justificadamente difícil abrir completamente seu coração de novo, sem proteções. Mas aqui está a diferença fundamental, a distinção essencial, o diferencial crucial que muda completamente o jogo. Você não precisa ter fé cega e inabalável como um fanático religioso para esta oração funcionar efetivamente na sua vida. Você não precisa acreditar com 100% absoluto de certeza sem nenhuma dúvida para que as promessas se cumpram. Você não precisa ter convicção perfeita sem nenhum questionamento para que a transformação aconteça. Você só precisa, apenas precisa, simplesmente precisa ter disponibilidade básica, disponibilidade mínima para permitir sem bloquear completamente, disponibilidade genuína para experimentar sem rejeitar antecipadamente, disponibilidade honesta para ver com olhos abertos o que acontece quando você solta conscientemente o controle obsessivo e confia minimamente, nem que seja só um pouquinho, nem que seja com reservas. Porque esta oração poderosa não precisa da sua fé perfeita e inabalável para operar milagres transformadores na sua vida concreta. Ela precisa apenas, somente, simplesmente da sua abertura mínima, da sua disposição básica, da sua permissão consciente. E mesmo que você esteja com o coração completamente ferido e sangrando, com a mente totalmente confusa e perturbada, com a alma profundamente cansada e exausta, ainda assim, contra todas as expectativas lógicas, ela vai encontrar um jeito de chegar até você. Vai descobrir uma forma de te alcançar. Vai achar um caminho de te tocar. Porque ela foi especificamente feita. Foi intencionalmente criada. Foi propositalmente tecida exatamente para quem está assim mesmo. Para quem já tentou absolutamente de tudo disponível e ainda não viu resultado concreto. Para quem está no limite extremo das suas forças físicas e emocionais. Para quem está a um passo frágil de desistir completamente de tudo. Quando você sente vontade avassaladora de desistir de vez, quando tudo parece pesado demais para carregar nem mais um dia sequer, quando a escuridão densa parece estar finalmente vencendo definitivamente a batalha contra a luz, quero que você se lembre profundamente disso, que você grave permanentemente isso, que você nunca esqueça completamente isso. A escuridão só parece tão assustadoramente forte, só aparenta ser tão ameaçadoramente poderosa, porque você ainda não viu pessoalmente a dimensão verdadeira, a magnitude real,
A intensidade absoluta da luz gloriosa que está prestes a chegar poderosamente na sua vida. O momento mais escuro da noite longa é sempre, inevitavelmente, aquele que vem imediatamente antes do amanhecer glorioso. É sempre exatamente na hora que parece mais desesperadora que o socorro está mais próximo. É sempre precisamente quando parece que acabou que o novo está para começar. E você está exatamente nesse ponto crítico agora, nessa encruzilhada decisiva, no último suspiro doloroso da noite longa, no último momento agonizante da provação dura, no último instante torturante antes da virada completa e definitiva. E esta oração não é apenas teoria bonita, não é somente poesia espiritual, não é simplesmente motivação vazia. Ela é a ponte real que te leva fisicamente desse lado doloroso do vale para o outro lado prometido da montanha. É o barco concreto que te atravessa do deserto árido para o oásis abundante. É a mão estendida que te puxa com força do fundo escuro do poço para a superfície iluminada, onde você pode finalmente respirar livremente de novo, onde você pode finalmente ver claramente de novo, onde você pode finalmente viver plenamente de novo. Tem algo precioso sendo restaurado cuidadosamente em você neste exato momento enquanto você lê atento ou ouve concentrado. Pode ser a confiança que foi brutalmente quebrada por traições sucessivas de pessoas próximas. Pode ser a alegria que foi cruelmente roubada por decepções amargas consecutivas. Pode ser a esperança que foi violentamente pisoteada por promessas não cumpridas repetidamente. Pode ser a paz que foi drasticamente destruída por tempestades devastadoras da vida. Mas está voltando gradualmente agora. Está sendo reconstruída pacientemente. Está sendo restaurada cuidadosamente. Não da mesma forma exata que era antes, ingenuamente. Porque você não é mais a mesma pessoa que era antes de passar por tudo isso dolorosamente. Você está mais forte do que imagina possível, embora não sinta isso ainda. Mais sábio do que percebe conscientemente, embora não reconheça isso ainda. Mais preparado do que reconhece atualmente, embora não veja isso ainda. E quando essa restauração complexa se completar totalmente, quando você finalmente puder olhar para trás com olhos claros e coração curado, você vai perceber surpreendentemente que nada, absolutamente nada do que você passou, foi desperdiçado em vão, foi perdido inutilmente. Foi sofrido sem propósito. Antes de seguir adiante, quero que você escreva com intenção nos comentários: eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem. Ao escrever isso com suas próprias mãos, você não está apenas digitando palavras aleatórias em um teclado ou tela digital. Você está fazendo uma declaração poderosa no reino espiritual invisível. Você está ativando forças celestiais que estavam dormentes. Você está abrindo sua vida conscientemente para uma proteção celestial poderosa que já existe disponível, que já está presente ao redor, mas que precisa necessariamente do seu reconhecimento ativo, da sua aceitação consciente, da sua permissão intencional, para se manifestar visivelmente de forma ainda mais intensa em frequência, ainda mais evidente em manifestação, ainda mais transformadora em resultado na sua vida cotidiana. Faça isso agora mesmo, não depois. Com fé crescente, com certeza aumentando, com convicção se fortalecendo, como quem sabe profundamente que está sendo ouvido atentamente e atendido prontamente no exato momento preciso em que declara publicamente, no instante exato em que afirma abertamente, no segundo preciso em que confirma conscientemente. Você não está aqui por acaso aleatório, por coincidência sem sentido, por sorte cega. Esta oração específica não chegou até você por coincidência casual do algoritmo. Não foi sorte que te trouxe até este momento exato. Foi o universo conspirando intencionalmente. Foi o divino orquestrando cuidadosamente. Foi a força que rege todas as coisas trabalhando meticulosamente nos bastidores invisíveis, para que você estivesse exatamente neste lugar específico, neste momento preciso determinado, lendo exatamente estas palavras particulares que foram escritas para você, porque chegou a hora marcada, chegou o tempo determinado profeticamente, chegou o momento agendado eternamente,
Chegou a hora de você finalmente receber abundantemente o que sempre foi seu por direito divino, desde antes de você nascer fisicamente. Chegou a hora de você ser completamente libertado do que te prendia em correntes invisíveis mais reais. Chegou a hora de você ver a manifestação plena e concreta daquilo que você tanto pediu fervorosamente, tanto esperou pacientemente, tanto aguardou fielmente, mas que parecia nunca chegar realmente. E quando chegar visivelmente, e com toda certeza absoluta vai chegar inevitavelmente, você vai entender perfeitamente por que demorou tanto tempo. Você vai compreender claramente por que o tempo de espera foi necessário e não desperdiçado. Você vai perceber profundamente por que a demora fez sentido estratégico, porque o que está vindo poderosamente em sua direção neste momento é tão extraordinariamente grande em proporção, tão absolutamente perfeito em detalhes, tão exatamente o que você precisava, embora diferente do que pediu, tão infinitamente além do que você ousou pedir nas suas orações limitadas, que se tivesse vindo prematuramente antes, quando você achava impaciente que deveria vir imediatamente, você simplesmente não estaria preparado adequadamente para receber dignamente, não teria maturidade suficiente para valorizar apropriadamente, não teria estrutura emocional para sustentar responsavelmente, não teria capacidade espiritual para administrar sabiamente. Mas agora você está pronto finalmente. Agora você pode receber plenamente. Agora você vai testemunhar poderosamente o impossível, se tornando possível diante dos seus olhos naturais. Existe um movimento intenso acontecendo no mundo invisível, mas absolutamente real neste exato instante, enquanto você respira. Coisas estão sendo reorganizadas estrategicamente nos bastidores espirituais. Pessoas específicas estão sendo preparadas providencialmente para cruzar seu caminho no momento exato. Recursos financeiros estão sendo liberados sobrenaturalmente de lugares completamente inesperados, que você nem estava olhando. Oportunidades únicas estão sendo criadas milagrosamente do nada absoluto, onde não existia possibilidade. Portas que estavam soldadas estão sendo destrancadas misteriosamente. Caminhos que estavam bloqueados estão sendo abertos sobrenaturalmente. Obstáculos que pareciam permanentes estão sendo removidos poderosamente. Tudo isso, absolutamente tudo isso, está acontecendo ativamente agora mesmo. Enquanto você lê atentamente estas palavras, enquanto você respira conscientemente este ar, enquanto seu coração continua batendo fielmente no peito, e em breve, muito em breve, mais rápido do que você imagina, você vai começar a ver claramente os frutos visíveis e tangíveis desse movimento invisível, mas poderoso. Vai começar a testemunhar pessoalmente as evidências concretas dessa atividade espiritual. Vai começar a experimentar diretamente os resultados palpáveis dessa reorganização divina. E quando isso começar a se manifestar visivelmente, quando as primeiras evidências começarem a aparecer concretamente, quando os primeiros sinais começarem a se mostrar claramente, você vai se lembrar deste momento exato, você vai voltar mentalmente a este instante preciso, você vai reconhecer espiritualmente que tudo começou aqui mesmo, nesta oração específica, neste encontro marcado, nesta conexão divina. E você vai testemunhar com lágrimas de gratidão que nada foi coincidência, que tudo foi providência, que cada detalhe foi orquestrado perfeitamente. Existem palavras sendo ditas sobre você no reino espiritual neste momento. Palavras de vida, não de morte. Palavras de bênção, não de maldição. Palavras de prosperidade, não de escassez. Palavras de saúde, não de doença. Palavras de paz, não de tormento. E essas palavras celestiais têm poder criativo real. Elas não voltam vazias. Elas não retornam sem efeito. Elas não são pronunciadas sem propósito. Cada palavra falada sobre você no invisível está se materializando progressivamente no visível. Cada decreto celestial está se tornando gradualmente realidade terrena. Cada promessa espiritual está se transformando sistematicamente em experiência física. E você pode confiar nesse processo divino, mesmo quando não entende completamente cada etapa. Você pode descansar nessa verdade espiritual, mesmo quando não vê ainda todas as evidências. Você pode acreditar nessa realidade invisível,
mesmo quando sua mente racional questiona logicamente. Porque a fé verdadeira não é ausência de dúvida, é escolha de confiar apesar da dúvida. Não é certeza absoluta, é decisão de acreditar em meio à incerteza. Não é conhecimento completo, é disposição de caminhar sem ver todo o caminho. Há uma mudança fundamental acontecendo na sua identidade espiritual neste momento. Você está deixando de ser a pessoa definida pelos problemas e está se tornando a pessoa definida pelas promessas. Está deixando de ser identificado pelas falhas do passado e está sendo redefinido pelas possibilidades do futuro. Está deixando de ser limitado pelo que aconteceu e está sendo libertado para o que vai acontecer. E essa mudança de identidade não é superficial, não é temporária, não é ilusória. É profunda, é permanente, é real. Porque quando você muda internamente quem você acredita que é, quando você transforma fundamentalmente como você se vê, quando você altera radicalmente sua autoimagem espiritual, tudo ao seu redor começa inevitavelmente a se reorganizar para refletir essa nova realidade interna. Pessoas começam a te tratar diferente porque você está emanando diferente. Oportunidades começam a aparecer porque você está vibrando diferente. Caminhos começam a se abrir porque você está caminhando diferente. Não porque você está fingindo ou forçando, mas porque você está genuinamente sendo transformado de dentro para fora. E essa transformação autêntica, essa mudança verdadeira, essa renovação genuína que está acontecendo em você, neste momento, vai se manifestar em todas as áreas da sua vida progressivamente. Nos relacionamentos que você atrai e mantém, nas oportunidades que você reconhece e aproveita, nas decisões que você toma e sustenta, na forma como você enfrenta desafios, na maneira como você processa a dor, no modo como você celebra vitórias. Tudo vai ser diferente porque você é diferente. Tudo vai ser novo porque você é novo. Tudo vai ser melhor porque você está melhor. Este é o momento onde tudo finalmente converge perfeitamente, onde todos os fios soltos se encontram harmoniosamente, onde a jornada completa seu ciclo destinado. Tudo que você leu cuidadosamente até aqui, tudo que você sentiu profundamente, tudo que se moveu poderosamente dentro de você, tudo que foi tocado sensivelmente, tudo que foi curado milagrosamente, tudo que foi libertado sobrenaturalmente, converge agora estrategicamente para um ponto de transformação definitiva e irreversível. Não é apenas uma conclusão bonita poeticamente. Não é apenas um fechamento satisfatório emocionalmente. Não é apenas um final feliz romanticamente. É um novo começo real na sua história. É uma nova temporada tangível na sua vida. É um novo capítulo concreto no seu destino. Porque você não é mais de forma alguma a mesma pessoa que começou a ler ou ouvir esta oração há algum tempo atrás. Algo mudou fundamentalmente na sua estrutura espiritual. Algo se moveu profundamente no seu núcleo emocional. Algo foi plantado permanentemente dentro de você que vai continuar crescendo organicamente, se desenvolvendo naturalmente, se manifestando progressivamente muito depois que você fechar este vídeo e voltar para sua vida cotidiana. Você passou sobrevivendo por coisas terríveis que ninguém sabe completamente, que ninguém viu claramente, que ninguém pode imaginar totalmente. Carregou dores invisíveis mas reais que te queimavam intensamente por dentro, enquanto você mantinha corajosamente um sorriso forçado no rosto para não preocupar ninguém. Lutou batalhas solitárias e silenciosas que ninguém aplaudiu porque ninguém viu, que ninguém reconheceu porque ninguém soube, que ninguém valorizou porque ninguém entendeu. Enfrentou monstros internos aterrorizantes que te atormentavam nas madrugadas silenciosas e solitárias quando todos dormiam tranquilos. E ainda assim, contra todas as probabilidades matemáticas, contra todas as expectativas lógicas, contra todas as evidências físicas, você está aqui presente. Ainda de pé verticalmente quando tinha todo motivo válido para ter caído horizontalmente. Ainda respirando ritmicamente quando a vida tentou repetidamente te sufocar completamente. Ainda acreditando minimamente quando tudo conspirava insistentemente para te fazer desistir totalmente. E isso, meu querido, minha querida, não é pouca coisa insignificante. Isso não é detalhe irrelevante. Isso é tudo essencial.
Porque enquanto você respira ar nos pulmões, enquanto seu coração bate sangue nas veias, enquanto existe uma centelha mínima de fé dentro de você mesmo que seja do tamanho microscópico de uma semente de mostarda, existe esperança real e concreta. Existe possibilidade tangível e alcançável. Existe futuro promissor e realizável. E este futuro que está se desenhando artisticamente para você, que está se formando cuidadosamente para você, não é apenas sobrevivência difícil dia após dia. Não é apenas continuar respirando mecanicamente sem viver realmente. Não é apenas existir biologicamente sem propósito verdadeiro. É plenitude verdadeira em todas as áreas. É alegria genuína que brota de dentro. É paz sobrenatural que ultrapassa entendimento humano. É tudo o que foi prometido especificamente para você e muito mais abundante do que você consegue sonhar limitadamente agora. Esta oração poderosa não termina aqui neste vídeo quando ele acabar. Ela continua ecoando permanentemente dentro de você como uma música inesquecível que não sai da cabeça. Ela continua trabalhando incansavelmente nas camadas invisíveis da sua vida, como um fermento que age silenciosamente mas transforma completamente a massa. Ela continua dissolvendo persistentemente o que precisa ser dissolvido completamente, construindo pacientemente o que precisa ser construído solidamente, manifestando progressivamente o que precisa ser manifestado concretamente. E você pode confiar plenamente nesse processo divino. Você pode descansar tranquilamente sabendo que não está mais sozinho nessa luta desigual, que não precisa mais fazer tudo pela própria força limitada e esgotável, que existe uma presença divina infinita e inesgotável, cuidando meticulosamente de cada detalhe mínimo, de cada passo dado, de cada respiro tomado. Se esta oração tocou algo profundo em você, se você sente genuinamente que algo real aconteceu enquanto você lia ou ouvia, se você percebe claramente que uma semente poderosa foi plantada fundo dentro de você, não guarde egoisticamente isso só para você mesmo. Inscreva-se imediatamente neste canal para continuar recebendo regularmente orações que fortalecem verdadeiramente, que curam profundamente, que transformam permanentemente. Ative urgentemente o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem importante que o Divino tem preparada especialmente para você. E se você conhece alguém específico que precisa desesperadamente ouvir estas palavras poderosas, alguém que está cansado de tentar sem ver resultado, alguém que está à beira perigosa de desistir completamente de tudo, compartilhe generosamente este vídeo com essa pessoa necessitada. Você pode ser o instrumento humano que o Divino vai usar providencialmente para salvar alguém hoje mesmo. Respire fundo agora mesmo. Não apenas respirar automaticamente como você faz inconscientemente o dia inteiro, mas respirar conscientemente, intencionalmente, profundamente. Sinta atentamente o ar entrando e enchendo completamente seus pulmões até a capacidade máxima. Sinta conscientemente seu coração batendo forte e constante no peito, provando que você está vivo. Sinta deliberadamente a vida pulsando vibrante dentro de você em cada célula. Isso é sagrado profundamente. Você é sagrado intrinsecamente. Sua jornada é sagrada propositalmente. E enquanto existir vida pulsante em você, enquanto houver um fôlego mínimo nos seus pulmões, existe esperança inabalável que não morre. Existe possibilidade infinita que não acaba. Existe futuro brilhante que não se apaga. Que a paz que ultrapassa completamente todo entendimento humano limitado guarde cuidadosamente seu coração vulnerável e sua mente agitada de toda ansiedade paralisante, de toda preocupação consumidora, de todo medo aterrorizante. Que a proteção divina poderosa te envolva estrategicamente por todos os lados, como uma armadura invisível, mas absolutamente real e eficaz. Que a cura sobrenatural flua abundantemente como rio caudaloso para cada área ferida e sangrando da sua vida complexa. Que a provisão financeira chegue generosamente de formas inesperadas e surpreendentes que você nem estava considerando possíveis. Que as portas certas se abram sobrenaturalmente no tempo exato determinado e as portas erradas se fechem providencialmente.
antes que você perca tempo precioso com elas inutilmente. Que você tenha discernimento sobrenatural aguçado para saber claramente a diferença entre o que vem de Deus e o que vem do ego, entre o que é destino e o que é distração, entre o que é providência e o que é tentação. Que você tenha força renovada constantemente para continuar caminhando firmemente, mesmo quando está cansado. Que você tenha fé crescente progressivamente para acreditar corajosamente no impossível, mesmo quando tudo diz que é impossível. Que você tenha esperança inabalável permanentemente para sonhar ousadamente de novo, mesmo depois de tantas decepções. E que você saiba profundamente, no fundo mais íntimo da sua alma imortal, com certeza absoluta e inabalável que não deixa espaço para dúvida, que você nunca, em momento algum da sua existência, desde o dia exato em que nasceu fisicamente, até o dia de hoje presente, esteve verdadeiramente sozinho nessa jornada desafiadora. Nunca foi abandonado realmente pelo Divino Amoroso. Nunca foi esquecido completamente pela providência cuidadosa. Sempre houve, sempre há, sempre haverá uma presença fiel ao seu lado direito e esquerdo. Uma força invisível mas real trabalhando incansavelmente a seu favor nos bastidores. Um amor incondicional te sustentando mesmo quando você não sentia, especialmente quando você não sentia. Amém, e amém, e amém. E agora, enquanto você se prepara para fechar este vídeo e voltar para a sua vida, quero que você carregue consigo não apenas as palavras que foram ditas, mas a vibração que foi ativada. Não apenas o conteúdo que foi apresentado, mas a frequência que foi despertada. Não apenas a mensagem que foi comunicada, mas o poder que foi liberado. Porque algo mudou em você durante este tempo. Algo foi tocado que não pode ser destocado. Algo foi ativado que não pode ser desativado. Algo foi iniciado que não pode ser interrompido. Você entrou neste vídeo de um jeito e está saindo de outro. Entrou carregando certos pesos e está saindo mais leve. Entrou com certas feridas abertas e está saindo com o processo de cura iniciado. Entrou com certas portas fechadas e está saindo com chaves sendo forjadas. E nos próximos dias, semanas, meses, você vai perceber cada vez mais claramente a diferença. Vai testemunhar cada vez mais concretamente a transformação. Vai experimentar cada vez mais tangível a manifestação do que foi decretado aqui. Não se esqueça de que você é profundamente amado. Não porque você é perfeito, mas porque você é você. Não porque você fez tudo certo, mas porque você é filho da luz. Não porque você mereceu, mas porque a graça não se baseia em merecimento. E esse amor incondicional, infinito, eterno, é a fundação sólida sobre a qual sua vida está sendo reconstruída agora. Não sobre areia movediça de circunstâncias mutáveis. Não sobre terreno instável de emoções flutuantes, mas sobre a rocha sólida e inabalável da fidelidade divina que nunca falha, que nunca muda, que nunca abandona. Cada palavra que foi proferida nesta oração, cada frase que foi cuidadosamente construída, cada parágrafo que foi intencionalmente formado, carrega dentro de si códigos espirituais que continuam trabalhando em você, muito depois que o som para de ecoar nos seus ouvidos. São como sementes plantadas em solo fértil, que vão germinar no tempo certo, crescer no ritmo adequado, florescer na estação determinada, dar frutos na hora marcada. E você não precisa fazer nada forçado para que isso aconteça. Você não precisa se esforçar ansiosamente para que isso se manifeste. Você só precisa continuar permitindo, continuar acreditando, continuar caminhando, continuar confiando. Há uma sincronicidade divina em tudo que está acontecendo na sua vida agora, mesmo nas coisas que parecem caóticas e sem sentido. Há um propósito oculto em cada experiência, mesmo nas que parecem apenas dor sem razão. Há uma lição valiosa em cada desafio, mesmo nos que parecem apenas obstáculos sem benefício. E quanto mais você conseguir ver com olhos espirituais, em vez de apenas olhos naturais, mais você vai perceber que nada está fora do lugar, que nada está acontecendo por acaso, que tudo está sendo usado para te levar exatamente onde você precisa estar. As pessoas que saíram da sua vida saíram para abrir espaço para as pessoas certas que vão entrar.
As portas que se fecharam na sua cara se fecharam para te redirecionar para as portas que vão se abrir de par em par. As oportunidades que você perdeu porque não eram para você, porque havia algo melhor esperando mais adiante no caminho. E quando você finalmente chegar nesse mais adiante, quando você finalmente experimentar esse algo melhor, você vai agradecer por cada porta fechada, por cada pessoa que saiu, por cada oportunidade que passou, porque tudo isso foi necessário para te trazer até onde você realmente precisava estar. Existe uma versão sua que está esperando para nascer. Uma versão mais forte, mais sábia, mais completa, mais poderosa. Uma versão que já passou pelo fogo e saiu purificada. Uma versão que já atravessou o deserto e encontrou o oásis. Uma versão que já enfrentou os gigantes e descobriu que eles não eram tão grandes quanto pareciam. E essa versão não está distante em algum futuro inalcançável. Ela está emergindo agora, neste momento, sendo formada através de cada experiência, sendo moldada através de cada provação, sendo refinada através de cada desafio. E quando essa versão estiver completamente formada, quando você finalmente se tornar plenamente quem você foi criado para ser, você vai olhar para trás para este momento, para esta oração, para este ponto de virada, e vai reconhecer que foi aqui que tudo começou a mudar de verdade. Foi aqui que a semente foi plantada. Foi aqui que a jornada de transformação foi iniciada. Foi aqui que o impossível começou a se tornar possível. Então guarde este momento na memória. Marque esta data no calendário espiritual. Lembre-se deste sentimento que você está sentindo agora. Porque você vai precisar revisitar isso nos dias difíceis que ainda virão. Porque a jornada não acabou e haverá momentos em que você precisará se lembrar de que algo real aconteceu aqui, de que você não imaginou, de que não foi apenas emoção vazia, mas transformação verdadeira. E nos momentos em que a dúvida tentar te convencer de que nada mudou, nos momentos em que o cansaço tentar te fazer desistir de novo, nos momentos em que a escuridão tentar te fazer esquecer da luz, volte aqui. Leia de novo. Ouça de novo. Permita que essas palavras te toquem de novo, porque elas não perdem o poder, elas não perdem a eficácia, elas não perdem a capacidade de transformar, de curar, de restaurar, de renovar. Você está sendo sustentado por forças que você não vê, mas que são mais reais do que qualquer coisa que você vê. Você está sendo guiado por uma sabedoria que você não compreende completamente, mas que conhece perfeitamente cada detalhe do seu caminho. Você está sendo amado por um amor que você não consegue medir, mas que é infinitamente maior do que qualquer amor humano limitado. E esse sustento invisível, essa orientação sábia, esse amor incondicional, nunca vão falhar com você. Nunca vão te abandonar, nunca vão te soltar. Então caminhe com confiança renovada. Sonhe com esperança restaurada. Viva com alegria recuperada. Porque o seu melhor não ficou para trás no passado que já se foi. Seu melhor está à frente no futuro que está chegando. E cada passo que você dá a partir de agora te aproxima mais dessa realidade prometida. Te conecta mais com esse destino preparado. Te alinha mais com esse propósito revelado. Que esta oração seja o marco divisor na sua história. Que tudo seja dividido entre antes e depois deste momento. Que você nunca mais seja o mesmo depois de ter permitido que essas palavras penetrassem tão fundo. Que a transformação iniciada aqui continue se expandindo, se aprofundando, se manifestando em cada área da sua vida, até que tudo, absolutamente tudo, reflita a glória do que foi decretado sobre você desde antes da fundação do mundo. Amém, amém e amém. Agora vá em paz, mas não a paz que o mundo dá, superficial e dependente de circunstâncias. Vá na paz que vem do alto, profunda e independente do que acontece ao redor. Vá sabendo que você é amado, que você é protegido, que você é guiado, que você é sustentado. Vá sabendo que o melhor está chegando, que o milagre está a caminho, que a promessa está se cumprindo, e que cada passo que você dê seja firmado pelos anjos. Que cada palavra que você fale seja ungida pelo céu. Que cada pensamento que você pense seja iluminado pela verdade. Que cada decisão que você tome
seja guiada pela sabedoria. Que cada relacionamento que você cultive seja abençoado com amor genuíno. Que cada empreendimento que você inicie seja coroado com sucesso verdadeiro. Você não está mais sozinho. Você nunca mais estará sozinho. Porque esta oração te conectou de forma permanente e irreversível com a fonte de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é eterno. E dessa conexão flui vida abundante, paz duradoura, alegria completa, força renovada, esperança inabalável, fé crescente, amor incondicional. Receba tudo isso agora. Não no futuro distante, mas no presente imediato. Não como possibilidade vaga, mas como realidade concreta. Não como desejo incerto, mas como promessa cumprida. Em nome de tudo que é sagrado, em nome de tudo que é verdadeiro, em nome de tudo que é eterno, assim seja, assim é, assim será. Amém.